Abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 5, uma história muito conhecida que nós vamos meditar. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, a história de Naamã. Uma história muitíssimo conhecida e com certeza vai abençoar as nossas vidas. Nós começamos a quarta-feira passada a falar sobre cura da alma. E na semana passada nós falamos... Fugiu da mente. Nós falamos sobre... Cadê aqui, rapaz? Aqui. Deixa eu abrir o trem aqui. Ai, Jesus amado. Nós falamos sobre a importância de conhecermos a verdade. Somente a verdade pode nos libertar para que possamos viver uma vida diferente. Muitos de nós queremos viver uma vida saudável, emocionalmente saudável, mas carregamos dentro de nós e às vezes por opção, por escolha, carregamos dentro de nós sentimentos negativos, sentimentos destrutivos e complicamos e muito as nossas vidas. Portanto, a palavra do Senhor, ela é o único elemento que tem o poder de nos libertar, de romper com cadeias existenciais dentro de nós, de romper com tudo quanto é coisa tóxica que existe dentro do nosso coração. Hoje vamos falar sobre a autossabotagem, quando optamos por ficar doente, ao invés de buscarmos a cura. Nós precisamos e temos condição de viver uma vida plena. A vida que Deus tem para nós é uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida em plenitude e completude. Nem sempre vivemos essa vida porque fazemos péssimas escolhas. E a maioria dessas escolhas tem mais a ver com problemas emocionais dentro de nós. Então, nesse texto, nós vamos ver aqui como nós devemos fazer as escolhas corretas para as nossas vidas. A história de Naamã é uma história muito conhecida. Então vamos ler. São 14 versículos, você pode acompanhar a leitura a partir do primeiro versículo, que diz assim, segundo livro dos Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca a ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes?
deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Fapar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhes falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma coisa grande, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Essa história é fantástica. Particularmente eu já ouvi muitas pregações sobre esse mesmo texto e já preguei várias coisas diferentes sobre ele. E nessa oportunidade nós vamos falar justamente de uma doença terrível, que é a lepra, e que essa doença acaba nos levando a um problema muito sério. Infelizmente, muitas pessoas desejam mudar de vida, têm a oportunidade de mudar de vida, mas fazem péssimas escolhas quando elas querem mudar de vida, quando elas têm a oportunidade certa para mudar de vida. Por quê? Porque na verdade queremos uma mudança, mas dentro de nós não queremos viver a mudança de acordo com como a mudança chega para nós. Percebemos no texto que Naamã era uma pessoa de muita autoridade para os sírios. Podemos dizer que ele era visto como um herói diante do povo que ele servia, e era mesmo. No entanto, apesar de toda a indumentária, apesar de todo o status, apesar de tudo que Naamã tinha, ele carregava uma doença silenciosa dentro dele. Ele carregava no corpo dele uma doença que era altamente contagiosa e que poderia destruir toda a sua família. Se Naamã fosse israelita, a partir do momento que se identifica a lepra, ele era expulso de casa. Por quê? Porque corria o risco dele contaminar toda a sua casa. A lepra hoje é a doença chamada hanseníase. Um amigo meu, a sogra dele teve essa doença, tomou injeção, ele teve que tomar injeção, a família toda teve que tomar injeção e quase eu tenho que tomar injeção. Só não precisei tomar injeção porque quando a doença foi identificada, eu passei mais ou menos 15 a 20 dias para ter contato com ela. Veja que apesar de hoje existir um certo controle, ainda assim existe o risco de contágio. Por isso houve um tratamento e toda a casa foi submetida a esse tratamento. Então essa doença é uma doença complexa e que pode influenciar e comprometer na saúde da família. Naamã era assim. Apesar de todas as medalhas, de todas as honrarias, tudo que ele tinha caía por terra por causa de uma única doença. E mais, ele poderia ter aquela doença, mas ele não vivia bem em casa, porque o povo da rua via a medalha, mas o povo de casa via a doença. Quem sofria e quem sofre com a nossa doença é a nossa família. O desejo de Deus é nos curar para que a nossa família possa viver em paz, comunhão e com saúde. Porque o povo da rua vê só o exterior, mas é a nossa casa que nos conhece. É a nossa família que conhece de verdade quem nós somos. Então nós precisamos, enquanto temos a oportunidade, buscar a cura mesmo.
Porque a realidade da vida não é fácil. Se o povo da rua sonhar com certas doenças que nós temos, seremos rejeitados na sociedade. Principalmente doenças que são contagiosas. Por isso é que nós precisamos abrir o coração para que o Senhor venha nos tratar. A lepra é uma doença que traz insensibilidade e ela cresce e se manifesta. Aparentemente algo insignificante, mas depois de um tempo ela influencia tanto as nossas vidas que no final da nossa história acabamos sozinhos, esquecidos e rejeitados. Por isso que precisamos permitir que o nosso coração venha a ser tratado para que ela não alcance, para que ela não venha influenciar nas nossas escolhas, nas nossas decisões e nem tampouco na dinâmica da nossa vida. Porque, como eu disse, a vida que Deus tem para nós é uma vida que vale a pena ser vivida. Só que essa vida só é possível se viver em plenitude. Mas para termos plenitude, precisamos abrir o coração para que Ele sare as nossas emoções, as nossas dores e tudo que vem para interromper a nós mesmos de vivermos em comunhão, em a abundância que Deus tem para nós. Apesar de toda a dinâmica de Naamã, a lepra dele não estava tão grande ainda. Por isso ele vivia de forma normal com a sua família. Além disso, ele era aceito por todos por causa dos seus feitos. Ele era amado e aclamado por todos, não por causa da essência dele, mas por causa do status que ele acabou conquistando. É tipo assim, eu te aceito porque você é um mal necessário. Sem você eu não consigo vencer. Se eu conseguisse vencer sem você, eu te descartava. Porque você é um doente, eu não posso conviver com um doente. Só que Naamã era aceito justamente por causa disso. Mas surge na história dele uma oportunidade única, que é justamente a oportunidade de ser curado em outra terra, com outra pessoa. Detalhe, com a terra a qual agora ele tinha lutado e vencido, que é a terra de Israel. Naamã vai buscar a cura justamente na terra de seus inimigos. Naamã vai buscar a oportunidade que ele queria nas mãos daqueles que ele venceu. Agora imagina, eu chegar diante do meu inimigo que eu venci e falar: rapaz, você tem uma coisa que eu preciso, que é a cura. Meu inimigo quer me ver morto, mas ele tem a cura para mim. Então ele vai, e quando chega ao rei, o rei se revolta, como você acompanhou no texto e leu, até chegar ao profeta. E a partir disso aqui é que nós iremos meditar para a reflexão desta noite. O real problema de Naamã não era ele ter a doença, mas a doença ter ele. A doença dele acabava dominando tudo na vida dele, pois para ele ser aceito pela sociedade, ele teria que se tornar alguém maior do que a doença dele, pois somente assim ele seria visto, reconhecido e aceito por todos. Porque às vezes nós estamos doentes, mas para sermos aceitos pelos outros precisamos esconder a nossa doença. Por causa do medo, do preconceito, dos múltiplos juízos que vão exercer sobre nós e por causa do tipo de doença que temos. Detalhe, temos a oportunidade de sermos tratados, curados, transformados, mas ao invés de buscarmos essa possibilidade, optamos por ficar doentes e queremos ser aceitos escondendo a nossa própria doença. E isso é um erro muito grave que muitas pessoas têm cometido. O problema de Naamã era um problema emocional.
Era um problema de autossabotagem, era um problema que nós, ao longo do tempo, carregamos dentro de nós. Por quê? Porque fazemos as escolhas mais difíceis de nossas vidas. Quando temos a oportunidade de viver algo de Deus, quando temos a oportunidade de viver algo novo, preferimos ficar doentes do que abrirmos o coração para sermos curados. E isso chama-se autossabotagem. Nós sabotamos a nossa vida quando temos a oportunidade de viver um estado diferente do que nós estamos, mas optamos por ficar como estamos, mesmo tendo tal possibilidade. Quando eu opto por ficar doente, por causa do medo de perder o status que conquistei, eu estou me auto-sabotando. Naamã preferia ficar doente do que perder o status. Por quê? Quando ele chega diante do profeta, o profeta não recebe, manda apenas um recado e diz: vai lá no rio, mergulha 7 vezes que você vai ser curado. Naamã deveria ir direto para o rio, porque ele queria a cura, conseguiu a cura, só faltava viver a cura. Mas não, se indigna com a resposta que teve, porque na cabeça dele ele montou algo. Já que eu sou um grande, pois sou o general abaixo do rei, eu que mando, eu vou receber com honrarias, porque eu sou alguém. Só que o profeta que representa Deus não dá a mínima para as nossas medalhas, porque para Deus o importante é como está o nosso coração. Porque do que está no nosso coração depende a nossa vida. Se existir cura dentro do nosso coração, a nossa vida será boa. O profeta não estava preocupado com o dinheiro de Naamã, com o status de Naamã, com as conquistas de Naamã. O profeta queria que Naamã fosse curado. E se era a cura que ele queria, enviou o remédio. Então Naamã, ao invés de tomar o remédio, não, decide permanecer doente e se auto-sabota. E nós, muitas vezes, fazemos o mesmo. Temos a possibilidade de cura. Quando? Quando eu tenho que fazer a escolha certa, mas os meus sentimentos, sentimento de indignação, sentimento de revolta, sentimento de raiva, sentimento de razão. Eu estou certo, não abro mão de estar certo, não baixo minha cabeça por causa do meu orgulho. Não, eu estou certo. E aí nos auto-sabotamos. Por quê? Optamos por ficar doentes. Entenda. Se o médico te passar o remédio e você não tomar o remédio, quem fica doente é você, não é o médico. Se alguém te feriu, te machucou, te ofendeu, seja lá o que for, se você guardar aquilo, quem adoece é você. Então, quando nós temos a oportunidade de vivermos algo diferente, mesmo sendo difícil, o remédio pode ser amargo. Se eu não tomar, eu estou optando por ficar doente. Já não depende de Deus, porque Deus trouxe a cura. Deus disse: olha, o caminho é esse aqui, vai ali e se lava, nem tão longe é, nem tão difícil é. Então, a verdade é que Naamã não tinha uma lepra física em si. A lepra física era apenas a manifestação de uma doença emocional que ele carregava. Como nós, que as nossas atitudes, na verdade, revelam o que está dentro de nós e a necessidade extrema que temos de mudar de vida, de sarar as nossas emoções. Então, nos sabotamos quando optamos por ficar doentes, mesmo tendo a possibilidade de cura, por medo de perder tudo que já conquistamos, todo o status que ganhamos, toda a reputação que nós adquirimos. Também nos sabotamos quando não tratamos os nossos sentimentos, os sentimentos que carregamos dentro do nosso coração, sejam sentimentos bons e ruins. Por quê? Porque nós somos seres emocionais. Porém, ao mesmo tempo que eu estou alegre, eu posso receber uma notícia, receber uma ofensa, eu posso receber uma traição, e de repente
essa alegria se transformar em uma profunda tristeza, uma profunda raiva, uma profunda dor, a ponto de me fazer reagir de forma negativa, falando o que eu não devo, devolvendo a afronta e assim comprometer a minha própria vida. Por isso nós precisamos tratar os nossos sentimentos. Existe uma história na Bíblia, lá no Novo Testamento. A Bíblia diz que era a festa do rei Herodes, era aniversário dele. Então o rei Herodes fez uma mega festa, e aí naquela festa a filha da esposa dele, Herodias, Salomé, dançou, e o rei disse, porque ficou tão alegre, que disse: pede-me o que quiseres, até metade do reino eu te dou. Porque quando nós não tratamos as nossas emoções, quando estamos na plenitude da alegria, fazemos escolhas erradas. Então o rei, porque estava na plenitude da alegria, fez uma escolha errada. Pede-me o que quiseres e te darei até metade do reino. Então vem a menina feliz, irracional, e diz: eu quero a cabeça de João Batista no prato. A alegria na hora passou, e agora vem a tristeza, porque ele não queria fazer aquilo, mas por causa do juramento ele teve que fazer. Então veja, no meu mais alto ápice de alegria eu posso fazer uma escolha errada se eu não tratar as minhas emoções, e no meu pior estágio de tristeza eu posso fazer uma escolha errada também por causa das emoções. Por isso que eu preciso tratar os sentimentos que me habitam, senão eu vou acabar no fundo do poço, mesmo estando alegre ou estando triste. Então eu acabo sabotando a minha vida quando eu deixo de viver plenitude. O que é isso? Em equilíbrio. Porque a falta de equilíbrio me leva à autossabotagem. Com isso eu comprometo a minha vida inteira e deixo de dar à minha família a oportunidade de viver em comunhão e saúde. Porque Naamã não vivia isso na sua casa. Então nós precisamos tratar as nossas emoções, os nossos sentimentos, para que possamos andar em equilíbrio e não nos auto-sabotarmos. E infelizmente essa é a realidade que muita gente vive hoje. Agora, por que Naamã ele estava se auto-sabotando? Porque é simples, irmãos. Ele teve literalmente a possibilidade de viver a cura. Ele foi curado. Vamos chegar lá. Mas ele se recusou a viver a cura, porque ele se via de uma forma que ele se achava melhor do que os outros. Quando um servo dele vem e diz: meu pai, o profeta não te pediu coisa grande, te pediu uma coisa simples. Vai ali e se lava. Esse servo dele poderia na hora matar. Ele poderia na hora tirar a espada e falar: não te perguntei nada, estou revoltado, indignado, e matar o servo. Por quê? Porque quando a pessoa está com raiva, ela se descontrola. Quando ela está indignada, ela perde o controle das suas emoções, ela perde o juízo, a sã consciência e age por impulso. Então, ele já foi contrariado pelo profeta e agora está sendo contrariado por um servo. Mas, como Deus é bom, o servo traz a sã consciência para ir, rapaz. Usa o cérebro antes de usar o coração, para você não perder a única e última oportunidade da tua vida de viver algo novo e diferente. Então, Naamã vai, ouve e toma banho. Mergulha, toma banho não, mergulha 7 vezes. Aqui tem um detalhe, irmãos. A maioria dos milagres na nossa vida necessariamente não depende da fé, apesar da fé ser importante e existente. A maioria dos milagres nas nossas vidas depende da obediência e não necessariamente da fé. Por quê? Porque Naamã não foi feliz nem crendo que seria curado da lepra. Ele foi apenas exclusivamente porque obedeceu a palavra. Detalhe, ele foi até contrariado. Porque quando ele sai indignado, ele diz: esse rio, ele é sujo, porque o rio Jordão era sujo. Por isso que ele cita o rio de Farpá e rios de Damasco, que é mais limpo.
É tipo, você quer que eu mergulhe nessa podridão aqui? É essa podridão, o que você enxerga como podridão é o que pode te curar. Então, ele vai contrariado, só que ele decide obedecer. Agora pensa, mergulha uma vez e levanta, tô doente ainda. Aquele profeta me enganou 2 vezes, tô te dizendo que aquele profeta me iludiu 3 vezes, não vou obedecer, não vou desistir. Mas já que eu tô aqui, vou chegar a 7ª vez logo. Pelo menos eu volto lá e tenho motivos para prender o profeta. Ele não foi acreditando que seria curado. Ele foi apenas para ter a razão de que o que o profeta falou não aconteceria. Só que quando ele sobe do mergulho a 7ª vez, ele é curado. Então, quando ele é curado, literalmente, ele entende que não importa o lugar, não importa o método, não importa a forma, o que importa é viver a cura, porque Deus não está preso à filosofia humana. O que Deus deseja é tratar o nosso coração, nem que para isso nos leve ao pior lugar segundo os nossos olhos, pois o pior lugar segundo os nossos olhos é o lugar ideal que Deus quer nos tratar, para vivermos a cura que Ele tem para nós. Naamã volta curado. E aqui, caminhando para o final, é o principal disso. Sabe, irmãos, quando nós abrimos o coração para sermos curados, quem ganha não somos nós, apesar da cura se manifestar em nós. Imagina uma doença como a lepra, como eu citei, é igual a hanseníase. Por causa de uma pessoa, muitas outras que não tinham nada a ver, teve que tomar a injeção lá. E eu quase que eu tomo também. Pensa. Tudo na casa da irmã, é cristã, a irmã, esposa do pastor, tudo era separado. O prato, o garfo, essas coisas eram separadas por causa da hanseníase. Apesar da vacina e tal, que a família toda tomava. Então pensa, quando ela é curada, o que deixa de existir é a separação, passa a existir comunhão. Apesar da cura se manifestar em uma pessoa, toda a casa é que é restaurada. A cura é vivida por uma pessoa, mas a restauração é para a casa. Imagina quanto tempo tinha que Naamã não abraçava a sua esposa. Imagina quanto tempo tinha que Naamã não pegava a filha dele no colo. Imagina quanto tempo tinha que Naamã não podia sentar à mesa, porque já que a doença era altamente contagiosa, ele tinha que estar num quarto separado, viver isolado da sua casa e da sua família. Tivemos uma experiência semelhante no início da pandemia. Algumas pessoas que pegaram Covid e que ficavam na mesma casa, tinham que ficar isolado no quarto, comer separado, prato separado, porque foi formatado na nossa mente que o vírus era altamente perigoso. Era mais ou menos isso que Naamã vivia, só que de forma pior, que a lepra de fato, lógico, diferente da Covid. Então, quanto tempo tinha que Naamã tinha perdido a oportunidade de buscar a filha no colégio, de andar na praça com a esposa, de poder reunir a sua mãe, o seu pai, dar uma festa na sua casa? Por quê? Porque ele estava com um problema enorme dentro dele. Porque, irmãos, o problema não é estar doente, é o que essa doença faz conosco, nos isola de quem nós amamos e de quem nos ama. Por isso, quando eu abro o coração para que o Senhor trate a minha vida, trate as minhas emoções, para que o Senhor cure o meu ser, a minha alma, eu trago restauração para a minha família. Por quê? Porque agora o meu filho vai receber um pai melhor, agora a minha esposa vai receber um marido melhor, o meu patrão vai receber um empregado melhor. Sarado, tratado, curado, restaurado. A sociedade receberá um cidadão melhor. Naamã, quando volta curado, ele volta para viver plenitude na sua casa, para desfrutar de uma qualidade de vida antes nunca vivida por ele. Por quê? Porque mesmo contrariado, mesmo indignado, ele decidiu se tratar.
ele decidiu parar de carregar o fardo do passado, o peso dos pecados. Ele decidiu parar de carregar a dor dos traumas, a dor das feridas. Ele decidiu abrir mão de todo aquele peso, de toda aquela indumentária que ele carregava. E a vida agora se tornou uma vida que vale a pena ser vivida, mais leve, saudável, feliz e em equilíbrio. E quem ganhou? A sua casa. Por quê? Porque para Deus mais importante não é quem somos fora de casa, é quem está conosco em nossa casa, é quem nos espera em casa. Para Deus mais importante não é quem eu vou encontrar lá fora, é quem me espera em casa. Só que se em casa chega um doente, ninguém está lá me esperando. E quando eu chego, todo mundo se esconde e corre com medo de ficar doente também. Consegue entender o quanto nós precisamos abrir o coração? E aqui vai, quando eu tenho a opção de perdoar e não perdoo, eu me auto-saboto. Quando eu tenho a opção de trazer a reconciliação e não faço isso, eu saboto. O problema não é eu sabotar a minha vida. Naamã estava se auto-sabotando. Só que quem perderia com isso era a sua casa. Por quê? Porque quando ele saiu para buscar a cura, ele deixou a esperança em casa. A menina, a filha dele, deve ter dito: pai, vai, pode ir que eu estou aqui te esperando quando o senhor voltar. Possivelmente, vamos analisar, conjecturar, quando essa filha vê ele de longe, sabe que ele está curado, já corre ao seu encontro, porque agora o abraço é especial e diferente. Então, quando ele se auto-sabota, é a casa que perde, é a família que perde. E o propósito de Deus é restaurar a casa, restaurar a família a partir da nossa cura. O propósito de Deus é trazer vida ao nosso lar a partir da nossa cura. O propósito de Deus é trazer para a nossa casa transformação e mudança a partir do nosso posicionamento. Só que tudo isso só se torna uma realidade quando eu abro o meu coração para ter as emoções tratadas, os sentimentos sarados, para eu andar em equilíbrio. Quantas famílias, irmãos, têm pessoas de mal umas com as outras? Citei isso e mais uma vez eu cito. Eu conversei com um rapaz, há cerca de 10 anos ele não fala com a irmã, ele já é avô, a irmã dele já é avó, e os filhos deles não se comunicam direito por causa da briga dos pais. Eles são de mal. Eu falei, velho não, falei, rapaz, não faz isso com tua família não, ela é sangue do teu sangue. Ah, mas foi ela que fez. Eu falei, eu sei, foi ela que fez mesmo. Só que o problema não é o que ela fez ou deixou de fazer, é o que você está fazendo com a sua família. Porque sem perceber você está afastando a sua família da família dela, e vocês são sangue do mesmo sangue. Então, irmãos, como é feio ter uma pessoa ainda mais adulta. Porque quando a gente vê criança ou adolescente de mal, menos mal, não tem noção das coisas direito. Então, é um pouco coerente entender. Agora, quando vemos pessoas velhas, de mal, não pega bem. Por quê? Porque somos maduros. Então, nós precisamos abrir o coração para o Espírito Santo vir sobre nós trazer cura. Só que a cura já está disponível, o Espírito Santo deseja fazer, só que não abrimos o coração para que ele entre. Por quê? Estamos presos à nossa razão. O machucado foi eu, a vítima foi eu, quem sofreu foi eu, quem sentiu a dor foi eu. Isso tudo é verdade. Mas e aí? Você vai continuar assim, rancoroso, amargo, orgulhoso, soberbo? Quem está perdendo é quem? Porque quando eu deixo de fazer a escolha certa, não é o outro que fica no prejuízo, sou eu. Quem fica impossibilitado de viver uma vida plena sou eu. Deus não quer sarar o outro, quer sarar a mim. O desejo dele é tratar a mim. O outro, depois ele se vira com o outro. Mas o desejo dele é comigo. E ele deseja nos tratar e nos sarar.
como fez com Naamã. Não é fácil, porque tem a ver com processos. Foram 7 mergulhos. Foi um longo desafio, sim, mas conhecemos o resultado. Por isso, irmãos, dê a oportunidade à sua família de receber você de volta de forma diferente. Dê a oportunidade à sua casa de receber você com um pensamento diferente. Dê a oportunidade à sua família de ver em você a diferença. Por quê? Porque, acredite, você consegue fazer toda a diferença na sua casa. E às vezes a existência da sua família está em suas mãos, mas não em quem você é hoje, mas em quem você pode se tornar, se permitir a cura chegar ao seu coração. Se você se desprender de todo o trauma do passado, se abrir o coração e abandonar o orgulho e as questões emocionais. E eu finalizo nisso. Não se sabote. Não se sabote. Trate as suas emoções para que elas não roubem de você as maiores, melhores e talvez únicas oportunidades que você vai ter na vida. Não se sabote. Você pode conquistar o mundo inteiro. Não justifica viver com falta de paz, sem dormir direito e com o lar destruído. A oportunidade de vivermos plenitude está em nossas mãos, porque é isso que Deus tem para nós. Não se sabote, não regue aquilo que Deus não plantou. Se dentro de você existem memórias destrutivas, existem traumas do passado, existem palavras negativas e essas coisas ocupam espaço no seu coração, não regue isso, porque regando isso você dá espaço ao ressentimento, e o ressentimento é uma arma diabólica que acaba te levando a se auto-sabotar. Portanto, não se sabote. Não regue essas coisas que já passou e que só faz comprometer a sua vida. E última coisa, se ame. Quando eu decido me auto-sabotar, eu estou dizendo a vida, a Deus e a minha família: eu parei de me amar. Porque quando eu me amo, e sobretudo o amor é próprio, eu estou dizendo, porque eu me amo, doeu o que eu vivi, passei pelo que passei, sofri, mas eu não deixo esses fatos existirem dentro de mim. Apesar de tudo o que trouxe, as minhas emoções estão saradas, equilibradas e curadas. Então, se ame, pois sobretudo o amor, ele é próprio, e quem vai viver tudo isso é a sua casa, é a sua família. Amém? Semana que vem vamos continuar falando sobre esse assunto, não sobre autossabotagem, mas sobre doença emocional. Um dos maiores desafios do cristão, do ser humano e do cristão. A partir da semana que vem vamos seguir falando disso. Vamos orar, vamos nos colocar de pé.